Eu serei o mediador da sessão e também comunicador dela. Ao final, disponibilizo para efeito de presença uma lista em Google Forms. Ok? Então, acredito que teremos uma ótima tarde. Os resumos que eu li antes de entrar nessa sala são maravilhosos. A gente inicia conforme está no documento. A minha fala primeiro, e temos a Larissa posterior, com o trabalho Imagem, Memória e Rastro do Totalitarismo, em Souvenir de Bernays, de Soficale, a Vitória Massolini com o papel das aprilheiras na resistência artística durante o período ditatorial chileno, e, por fim, o trabalho do Antônio Martins Júnior, pelas ruínas da cidade, o neo-expressionismo como estética após o Holocausto. Após as comunicações, a gente faz perguntas, realiza um debate em torno dos trabalhos. 20 minutos para cada apresentação, então podemos iniciar. A minha proposta de trabalho, só volta ao título rapidinho, Ale, é pautada também no meu desenvolvimento da minha tese de doutorado, no programa de pós-graduação em literatura da UNB, que é a fotografia como subsídio para a elaboração da narrativa nas obras fotoliterárias de autoficção, A Cemitério o Fato, de Marcel Cohen, e K, Relato de uma Busca, de Bernardo Kucinski. Pode avançar, Lê. O objetivo é justamente analisar como a literatura que tem um contexto alicerçado pelo trauma, ela pode estabelecer relação intermediática com a fotografia para a elaboração da narrativa de um evento visto como inenarrável. A minha hipótese é que a fotografia, nesse caso, desempenha um papel fundamental na narrativa, como ela tornando possível narrar contextos como este, tendo em vista também que os autores como Cohen, que participou e experimentou a Shoah, e Kucinski, no contexto da ditadura militar brasileira, perderam seus familiares. Um preâmbulo, uma introdução a respeito das produções que normalmente recebem a titulação de literatura de testemunho, porque estão ancoradas justamente a um sobrevivente de um evento traumático. Eu apresento aqui o caractere sobre a possibilidade e a impossibilidade de se narrar eventos como estes. Ele sinaliza na obra Língua Exilada a dificuldade que se existe da língua em tentar significar os eventos experienciados pelos sobreviventes, que eles percebem, portanto, que a sua tragédia é inenarrável. E um percurso que a Figueiredo trabalha no contexto da ditadura militar brasileira, pensando também no contexto de repressão no século XX, é a ficção. Por meio da ficção, os autores possibilitam as personagens pensarem e sentirem coisas que não estão no discurso da história. Da mesma forma, a ficção, ela pode ser uma estratégia ordenadora da linguagem, narrativa legível, compreensível, leitor, portanto, é fundamental, porque, nesse caso, ele funciona como um elemento ativo na transmissão da memória. Próximo, Alê. E, uma vez que boa parte dessas produções tem essa titulação de literatura de testemunho, embora as produções que aqui são apresentadas, a Cemitério Fato, do Marcel Cohen, e Cá, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, são, de fato, de testemunhas, no entanto, elas têm um caráter autoficcional. Mas, ainda que eles tenham esse teor testemunhal, que são vistos justamente como testemunhas terceiras, solidárias, a gente também tem nas produções o que é tipo do testemunho, que é os arquivos. Esses arquivos, no entanto, possuem outras características que não é apenas o do documento. Portanto, a gente vai ter um relato que perpassa por um contexto que foi experienciado pelos autores, com arquivos a respeito dos seus familiares para constituir uma obra. E eles, portanto, por não serem essas testemunhas que vivenciaram diretamente, por exemplo, no caso do Marcel Cohen, o campo de concentração, ou do Bernardo Kucinski, ser preso ou torturado durante o período da ditadura, eles são vistos como testemunhas solidárias, que ouviram relatos a respeito das experiências de quem esteve no campo, nesse caso, os seus familiares. Próximo. A cena interior, Fatos de Marcel Cohen, como já citado, é uma produção que está situada no contexto do Shoah, ou seja, da perseguição nazista contra judeus, homossexuais, ciganos, e Marcel Cohen vai iniciar a sua produção, vai ter como um dos pontos de partida
a sua sobrevivência no momento em que seus familiares foram capturados e deportados para Auschwitz. A família, que é judia de origem turca, residia no Boulevard Kossel, e no instante em que os familiares foram capturados, o Marcel havia saído para brincar, ele tinha 5 anos e meio, saiu para brincar com sua babá e retornou justamente no momento de captura. Então ele presenciou seus familiares serem capturados, sobreviveu por esse instante em que ele havia saído, e somente quando já estava idoso, né, depois de ter uma carreira literária bem consagrada, Marcel Cohen, ele decide relatar sobre seus familiares e fala justamente na obra da necessidade de falar sobre esses familiares que foram deportados. O pai, a mãe, tios paternos, avós e um tio materno. Já na produção do Bernardo Kucinski, a ênfase é na irmã, Ana Rosa Kucinski, que no período da ditadura militar brasileira foi sequestrada junto com seu marido, e o Bernardo cria, nesse caso, uma voz narrativa que é o pai. Nesse caso, o Bernardo Kucinski não se comporta como irmão da Ana Rosa Kucinski, que foi sequestrada e assassinada. Até hoje não se tem o destino do seu corpo, mas coloca o pai, que tem sim relação com a questão biográfica do Kucinski em relação ao próprio pai, que era um escritor judeu, escrevia em língua yiddish, e que nesses dois pontos ele vai ficcionalizar essa construção, essa voz narrativa, como também dará voz a outras personagens ao longo da obra, para tentar escavar, encontrar a Ana Rosa Kucinski, que foi uma professora da USP, esteve à frente também de movimentos contra o regime repressor no Brasil, e por essa questão acabou sendo sequestrada, assassinada e torturada. Então, essas obras vão apresentar para a gente o que é visto como uma tragédia inenarrável, são dois contextos alicerçados por trauma de regimes repressores, para poder possibilitar uma narrativa. As duas produções ancoram-se em teor autoficcionais. Então, o Marcelo vai citar várias vezes que não tem a memória de seus familiares por completo, até porque ele tinha 5 anos e meio, e ele vai estruturar, então, com fotografias, com objetos, com relatos que ele ouviu e o pouco que ele conseguiu lembrar, e a obra perpassa por questões sensoriais, memórias olfativas, pelo paladar, pela música, várias questões que estão ligadas a estímulos que ele consegue recuperar, da mesma maneira que o Bernardo Kucinski, por meio desses arquivos, que são provas de que a Ana Rosa existiu, principalmente fotografia, vai fazer com que ele conheça, assim como Marcel Cohen, passa a conhecer uma família que ele não tinha ainda como ter conhecido. Isso eu vou apresentar para vocês mais à frente. Então, nesse ponto, a gente tem o testemunho, né, os arquivos, principalmente a fotografia, aparece como função importante para construir a narrativa, e essas testemunhas solidárias irão compartilhar com o leitor toda essa experiência de perder a família. Portanto, essa relação entre literatura e fotografia, né, com determinação, tem o nome de fotoliteratura, que a Guilbert e o Montier estabelece como uma relação de reciprocidade entre o texto literário e a fotografia. Essa fotografia ela pode aparecer por reproduções fotográficas, essa fotografia também pode aparecer por descrições fotográficas, e o Montier sinaliza que o texto fotoliterário, uma obra fotoliterária, costuma-se também ser associado com os textos autoficcionais, justamente porque a autoficção, como define o Dubrovsky, o popularizador do termo, ela é uma ficção de acontecimentos de fatos estritamente reais, ou seja, a gente está diante de algo que aconteceu ou pode ter acontecido, e no ato da rememoração, Dubrovsky sinaliza também que é natural que constitui-se fabulações pela ausência da memória. E a fotografia, por esse teor realístico documental, também joga com o ficcional, a criação daquela fotografia. E aí nós vemos justamente nas produções, a do Kucinski e a do Marcel, essa sinalização, o Kucinski coloca na epígrafe, cara, tudo neste livro aconteceu, ou seja, ele sinaliza para o leitor que o leitor vai estar diante de fatos estritamente reais, mas que igualmente eles são ficcionalizados.
Da mesma forma que o Marcelo Cohen, na sua advertência, sinaliza que o que ele pôde saber sobre sua família resume-se a bem pouco. Então, muitas construções vão se pautar por essa imaginação e por essa fabulação, o que sai um pouquinho desse nuance da literatura e testemunho e acaba indo mais para esse lado da autoficção. E por essas questões de relação entre mídias, né, entre literatura e fotografia, a gente vai observar, dentro desse cruzamento de fronteiras entre as mídias, a referência intermediática. As duas produções, a do Marcel tem reproduções fotográficas, mas igualmente tem descrições fotográficas. A relação, portanto, da referência intermediática diz respeito justamente à incorporação da linguagem de uma outra mídia dentro dessa mídia que está sendo utilizada, que é a literatura. Então, nós vamos ter descrições fotográficas, e essas descrições, que é uma equífrase, né, descrição de objeto artístico dentro da obra literária, ela irá provocar significados para a produção, como aqui eu proponho no trabalho, irá ser um subsídio para se ter uma narrativa. E neste ponto, a gente entende a estética de cocriação que Monteiro que já de Silva sinaliza, a partir da obra da Solange, que diz respeito a produções literárias que apresentam fotografias, e de duas formas elas podem estar ali situadas no texto. A gente pode ter fotografia que não foi inicialmente planejada para ser concebida ou contemplada na obra literária, passa, portanto, a fazer parte do texto, da mesma maneira que nós podemos ter, ainda que não foi planejado, uma forma de utilizar a fotografia como se a literatura surgisse dela e a própria fotografia surgisse da literatura. E estes pontos que diz respeito à linguagem fotográfica é importante nessas produções pela maneira como elas estão estruturadas. A obra do Marcel Cohen, ela é uma produção em que nós temos uma organização em torno dos familiares, ele estrutura capítulos específicos para cada familiar, e na estruturação de cada capítulo ele tem uma página que vai sinalizar para a gente o nome do familiar, o dia em que ele nasceu e a data de deportação, que aí é uma representação da morte, e temos também uma fotografia posterior a esta imagem e os fatos a respeito de cada ente. Da mesma maneira que na produção do Renato Kucinski, ele vai situar no capítulo Inventário de Memórias, que eu iria analisar aqui, como a fotografia é importante para que ele possa conhecer também aquela pessoa que ele perdeu, né, a irmã, nesse caso, aparece como filha, por meio de um álbum de fotografia. Então, na produção do Marcelo, a gente tem a figuração de um álbum, igualmente como na produção do Renato Kucinski, ele apresenta para a gente a necessidade de um álbum para constituir justamente uma ficção, uma crônica familiar. Então, esse estatuto mortuário da foto, que diz respeito ao retorno do morto, aparece com muita frequência, justamente porque a fotografia possibilita, por meio daquela imagem, que é um recorte do espaço-tempo, trazer mais uma vez aquele referente para próximo do sujeito que vê a fotografia. E as fotografias que desencadeiam a relação de afetividade, como os dois narradores citou, o Marcelo, que faz a narração da obra, e o pai do Renato Kucinski, que é a voz da narrativa, perpassam justamente pelo ponto, o ferimento que sinaliza a base em torno da determinadas obras, determinadas fotografias, desencadear relações afetivas com ela, e que dessa maneira tem um interesse muito particular, pois cria uma vida exterior ao retrato. Pode passar a ler. E justamente para a configuração deste álbum, o álbum de família vai ser apresentado visualmente na produção do Marcelo, e o álbum de família é sinalizado no interior da produção do Renato Kucinski, no capítulo Inventário de Memórias, e apresenta justamente a importância de se construir uma crônica visual, ou seja, possibilitar uma narrativa de seus familiares. E como bem sinaliza ali o Dubois, a gente tem justamente, no momento em que abre um álbum de fotografias, um ritual muito espiritual. É como se convocasse novamente os mortos à vida. Além disso, as fotografias, como sinaliza Sontag e Dubois, é justamente uma posse vicária, uma substituição do sujeito que não está mais presente, né, a presença que afirma a ausência e a ausência que afirma a presença. Por um momento, aquele objeto fotográfico pode ser utilizado como substituição do sujeito que não está mais conosco. Igualmente, entendemos que aquele objeto jamais poderá ser a pessoa que está ali representada.
Então, no capítulo Inventário de Memórias, é o mais significativo nesse sentido. Durante o processo de busca da filha, o K, narrador, ele utiliza de fotografias. Nós vamos ter a não reprodução das fotos, mas uma descrição dessas fotografias, portanto, uma equifrase, não descrição de um objeto artístico dentro da obra do Bernardo Kucinski, para que ele possa investigar não somente a filha, mas ele descobre por meio de fotografias que ele encontra uma filha que ele não conhecia. Ela se casou com um rapaz que não era judeu, da família de origem judia, e isso escondeu o relacionamento, constituiu uma família externa ao conhecimento do pai. Então, quando deparou com fotografias da filha e situações e cenário que nunca imaginara, percebeu de novo quando a vida dela ignorava e ainda ignorava. Carreguei as fotografias uma a uma e examinava com vagar vestígios preciosos, pedaços da vida da filha. Mais à frente ele disse, e só agora percebe naqueles recortes de espaço e tempo como a filha for um ser frágil. Cara, nunca imaginou as fotografias pudessem citar sentimentos assim fortes. Alguns parecem até querer contar uma história. Parece captar a alma da filha. Sentia um quê de fantasmagoria nas fotografias dela já morta, um estremecimento. Então, aquilo que Dubois sinalizou. Embora não seja um álbum, a disposição das fotografias começa a mostrar para o Marcelo uma construção narrativa de uma história que ele não conhecia sobre a Ana Rosa. Próximo, por favor. E ele vai, portanto, continuar nessa mesma análise, e ele lembra da fotografia que ele carrega com ele para poder ir à ML, ir à delegacia, consultar pessoas na rua, que é um retrato de formatura da Ana Rosa. E, para ele, aquela fotografia começa a mudar o significado. Ele vai analisar que a fotografia mostra uma pessoa muito séria, mas, ao mesmo tempo, essa fotografia que é para ele um guia em relação à escavação em torno da filha, mostra uma espécie de presságio. É como se, pela fotografia, naquele momento que a Ana Rosa Kucinski foi fotografada, ela parecia pressentir que o pior viria. Pode avançar, Lê, por favor. O próximo. Portanto, ele vai sinalizar que, no final desse trecho, que nunca teve uma fotografia com a filha, nem ele e nem a mãe. Apenas tem uma fotografia do irmão com a irmã. Ele brinca, fala de uma forma irônica, que quem visse aquelas fotografias acharia que a filha era órfã. E sinaliza justamente a importância de um algo. Ele começa a se culpar nessa busca. Se ele tivesse um algo com a filha, desde os seus momentos de infância até o desaparecimento, se fosse construída uma crônica visual, uma forma de pertencimento também à família do Kucinski, muito provável que ele teria a encontrado. Então, começa a se torturar com esse pensamento, se sentindo culpado, principalmente porque não construiu um algo para a filha. E nós temos, portanto, a equifrase, né, nesses dois trechos, em que ele relata o retrato da formatura solene, que ela parece orgulhosa, mas circunspecta, além de analisar por essa fotografia e por outras, o quanto que ela parece realmente sinalizar pela foto, que já está angustiada, provavelmente por estar sendo perseguida pelos militares. E como recorte da obra do Cohen, na produção do Marcelo, nós temos vários familiares, a mãe, pai, tios, avós, e eu foquei aqui na apresentação também a irmã do Marcelo. Neste caso, a única que não possui fotografia na obra, seja a reprodução ou a descrição, é a irmã do Marcelo Cohen, pois ela foi... a mãe estava grávida quando houve a deportação, e aqueles... que as mulheres que estavam grávidas, elas não iam diretamente para Auschwitz. As mulheres estavam grávidas e eram levadas para o hospital. Neste momento da narrativa, ele vai situar que o hospital em que a mãe estava era o hospital que tem em Paris, o hospital de Rothschild, e ela ficou lá durante 7 meses, que deu período da gestação, concluiu a gestação, mais 7 meses, até que a filha tivesse, digamos, essa idade para ser levada. E por conta disso, não há fotografias, não há registros nem de nascimento, e também não há registro de óbito. A única relação documental que tem da irmã é o registro no caderno de Auschwitz, das pessoas que entravam ali. Então, ele vai sinalizar para a gente que a única coisa que ele tem, que pode ter essa relação vicária, né, já que não tem uma fotografia, é uma pulseira. Pode passar, Lê?
essa pulseira que foi colocada nela, com o seu nome de nascimento, com o nome da irmã, Monique Cohen, e a data em que ela nasceu. Então, o único objeto que aparece como... E aí nós temos a fotografia do objeto, é justamente esta pulseirinha da Monique Cohen. Os demais aparecem, sim, com fotografias, e o Marcel, ele tenta recuperar a imagem da irmã, ainda bebê, por meio dos relatos, comparando também as fotografias dos pais, comparando com si mesmo. E, por fim, nós observando justamente nisso a intenção dos autores em elaborar o trauma e fazer o luto. E a fotografia é um percurso, é um subsídio para isso, mas a gente observa que é típico do ritual judaico realizar o enterro desde que exista o corpo. E no capítulo Amatizeiva do Albernat Kuczynski, ele vai situar que um rabino se recusa a fazer esse enterro, esse memorial, porque não existe corpo. Obviamente que tem questões também políticas, né, já que ela participava de movimentos contra a ditadura, e o sofrimento dele também se relaciona justamente por isso, a impossibilidade de criar um memorial, porque não tem um corpo para velar, e na obra do Marcel Cohen, acontece a mesma coisa em relação à irmã, já que ela não tinha certidão de nascimento, certidão de óbito, pode passar a ler. O próximo também, ele diz que vai até uma agência funerária, vai conversar com os políticos de onde estão os avós enterrados, para que seja inscrito pelo menos o nome da Monique Cohen. E, portanto, com essa ausência de um ritual digno, de um enterro digno, de um memorial digno, essas fotografias, essa insistência em fazer o luto e, de fato, construir o respeito em relação aos familiares mortos, tanto o Bernardo Kuczynski, por meio dessas construções imagéticas da fotografia, e reivindicando também que a Ana Rosa Kuczynski seja lembrada, o Marcelo faz isso imediatamente. Como eu sinalizei, os capítulos têm o nome do familiar que faleceu, tem também a data de nascimento e a data de deportação, e a maneira como ele coloca essa organização na página do livro mostra para a gente justamente a figuração de uma lápide. A fotografia também, que é colocada posterior, junto com os fatos, vai construindo justamente, além de um álbum de família, né, além deste álbum, um ritual memorialístico. E aí são as referências. E é isso. Obrigado. Obrigado, Ale. De nada. Então, podemos agora passar para a Larissa Fontenelle, com o trabalho Imagem, Memória e Rastro do Totalitarismo em Souvenir de Belair Sofical. A fala é toda sua, Larissa. Perfeito, Carlos. Muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui com vocês também. E eu também não vou compartilhar tela total, não, para eu conseguir ficar observando o tempo. Vocês conseguem ver bonitinho? Sim, conseguimos ver. Certo? Então tá bom. Perfeito. Deixa eu começar me apresentando então, né? Meu nome é Larissa, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em estudos literários da UFMG, e eu vou falar um pouco, não necessariamente do meu objeto de pesquisa, mas da artista que eu estudo há 72 mil anos, assim, desde a graduação, que é justamente a Sophie Calle. E para essa comunicação, eu escolhi uma das obras dela, que, enfim, não foi traduzida, mas eu traduziria como algo, como Lembranças de Berlim Oriental. E aí eu queria começar só introduzindo a Sophie Calle, que é uma artista multimídia e intermediática por excelência, está vivíssima, produzindo desde a década de 70, década de 80. Ela na última exposição que ela fez no Museu do Picasso, em Paris. E ela é uma artista que trabalha com diferentes mídias, assim, mas principalmente com fotografia e com narrativa, né, com textos escritos. Ela mesma se autodeclama uma artista narrativa. Ela diz que gosta de fotografar e escrever na parede. Então, ela brinca um pouco com essa relação entre texto e imagem.
E ela tem uma obra muito vasta, ela produz ali desde o final da década de 70, e trabalha principalmente com alguns temas centrais, assim, ela trabalha muito com a morte, amor, perda, memória, luto. Isso vai se modificando ao longo dos anos, mas essas linhas, assim, temáticas vão aparecendo no trabalho da Sophie Calle desde o início. E aí, para hoje, eu escolhi esse livrinho aqui, que é muito fininho, mas ele é muito rico, que é o Souvenir de Berlin-Est, que faz parte de uma trilogia, na verdade, dela, que é uma trilogia que se chama L'Absence, né, que se chama A Falta, e que é composta por 3 livros diferentes. O Souvenir de Berlin-Est, o Disparition, que seria Desaparecimentos, e o Fantôme, que é Fantasmas. E os 3 vão tratar ali da temática da falta, no geral, do desaparecimento de alguma coisa. O Disparition e o Fantôme mais no termo artístico, do desaparecimento da imagem, e o Lembranças de Berlim Oriental vai trabalhar mais num aspecto político e memorialístico. Por quê? Porque esse trabalho surge a partir de um pedido mesmo da Prefeitura de Berlim para que a Sophie Calle fizesse um trabalho que só pudesse ser exposto na Alemanha. E aí ela começa a se indagar sobre o que ela vai fazer, e isso ali lá no final da década de 90, alguns anos depois da queda do Muro de Berlim, e ela parte, assim, numa busca pelos desaparecimentos que aconteceram na cidade. E nessa busca, ela começa um trabalho arquivístico de se dar conta que o que aparecia, o que fazia parte da Alemanha Oriental, sumiu. Foi retirado intencionalmente pelo governo, né? Pelo governo da unificação alemã. Então, tudo que era memória do regime soviético foi intencionalmente apagado pelo governo. E ela se indaga do porquê disso, e ela quer tentar mudar um pouco, ou reescrever essa história do apagamento que acontece em Berlim. Então, ali em 99 é o ano de publicação do livro. Em 96, que é 7 anos depois da queda do muro, ela vai até Berlim e começa um trabalho arquivístico de descobrir o que foi retirado intencionalmente pelo governo da unificação, para, a partir disso, propor um trabalho de memória. E aí ela tem toda uma busca ali nos arquivos da cidade, no arquivo da prefeitura, na Câmara dos Deputados, e ela enquadra, assim, ela consegue escalar a lista desses monumentos que foram desaparecidos, né, que foram retirados pelo governo. E aí que é só um xerox, assim, uma facsímile dessa parte do livro, em que ela coloca todas essas obras que foram apagadas, o porquê e o que foi feito com elas, e ela consegue criar uma lista assim, de 10 monumentos que foram retirados. Então, começa com alguns bem soviéticos, né? 2 estátuas do Lenin, uma placa que comemorava a visita do Lenin em uma biblioteca específica, e aí vai passando para algo menos soviético, assim, menos político nesse sentido, e vai passando mesmo para o lugar da memória do que foi a Segunda Guerra e como Berlim sofreu nesse sentido. Então, parte desses monumentos são algumas estátuas de grupos de combatentes e resistentes, algumas insígnias da própria Alemanha Oriental, Memorial dos Desertores, que vai ficar nessa rua aqui, que eu não vou nem tentar pronunciar, a estátua de um soldado que está em um cemitério, uma placa de inscrição, que também fica num lugar público da cidade, a placa de uma rua, que mudou de nome, e a própria Guarda Nacional. Então, ela começa, eu acho esse movimento muito bonito, ela começa com os monumentos mais simbólicos, assim, de um certo regime ideológico, e termina com o desaparecimento das próprias pessoas. Assim. Então, depois que ela faz esse levantamento, ela propõe um trabalho de fotografia em que ela fotografa a falta desses espaços e pede a passantes, a pessoas
que estão ali transitando por Berlim, para que contem o que elas se lembram desses monumentos que foram apagados. E aí, antes de entrar na análise, eu quis trazer essa passagem, que é lá na metade do livro, o relato de uma das pessoas que conta para ela desse processo de apagamento, que diz que esse movimento feito pelo governo parecia uma maneira apropriada de tratar esses monumentos, ou seja, submetê-los a uma execução. Então, o que o governo faz é uma execução clara da memória ali daquela época. E aí, antes de analisar mais teoricamente certas passagens, eu queria fazer um movimento bem à la de Huberman, assim, de tentar escutar o silêncio das ruínas. E aí eu vou passar as fotos que ela traz para a gente conseguir analisar e pensar a partir disso. Só a título de esclarecimento, assim, eu vou colocar aqui à esquerda a foto que ela tira, e no livro mesmo aparecem fotos de arquivo desses monumentos da época que eles ainda existiam. Então, assim, tem uma foto, vou mostrar, né? Tem a foto do desaparecimento, do que não existe mais, o relato das pessoas com quem ela conversa, e aí seguem algumas páginas, e aí no final tem a foto de arquivo desse monumento. Enfim, só contextualizando, vou passar pelas imagens para a gente observar um pouco e conversar a partir disso. Então, ela começa com essa, né, que é do Lenin, essa estátua, e aí eu vou seguindo bem na ordem que eu citei no início. Então, são essas todas as imagens assim que percorrem o livro, na ordem mesmo que elas aparecem. E aí, para começar a discussão, eu queria trazer essa fala do Didi Huberman, que ele vai trabalhar lá no Cascas, que existem certas imagens, e aí no Cascas ele está falando das imagens do Sonderkommando, né, do campo de concentração de Birkenau, que vão funcionar como atos coletivos, e não vão ser simplesmente troféus ou bibelôs privados. Então, é um pouco essa ideia de que existem certas imagens e certas fotografias, principalmente, que vão funcionar como memória coletiva e que não podem ser entendidas só como algo privado, né? Como, por exemplo, uma fotografia de família. E aí eu acho que a Sophie Calle faz um pouco esse movimento nesse trabalho justamente por propor imagens que, por mais que vazias, vão funcionar como esse movimento coletivo da própria memória. Porque também, para o Didi Huberman, e que eu acho que conversa um pouco com o que o Carlos acabou de falar, por mais que essas imagens que ela traz sejam imagens vazias, a gente nunca pode dizer que não há nada para ver, e aqui a citação direta do Didi Huberman, não há nada para ver, não há mais nada para ver. Para desconfiar do que vemos, devemos saber mais, ver apesar de tudo, apesar da destruição, da supressão de todas as coisas. Então, é um pouco esse o movimento geral que eu acredito que ela traz nesse trabalho, de
não olhar para esse espaço vazio, não olhar para essa falta, como se não houvesse nada para ser visto, porque eles existem ali, de novo, no Didi Uberman, camadas, né? Uma imagem muito sintomática de sobreposição de tempos, que nesse silêncio, nesse esvaziamento, nessa destruição, tem muito a dizer. E aí, vou trazer alguns trechos mais concretos do livro para a gente analisar. Logo de início, ela explica esse processo para falar que, como eu expliquei antes, né, em Berlim, vários símbolos da ex-Alemanha ocidental não, gente, oriental, foram apagados. Eu fotografei essa falta e interroguei os passantes. Substituí os monumentos faltantes pela lembrança que eles deixaram. Então, um pouco nesse movimento, eu fiquei pensando muito na ideia de, não só de falta e de lembrança, né, de memória, mas também eu lembrei muito do conceito do Derrida de rastro, de trace, que, enfim, nunca vai ser completamente definido pelo Derrida, né? Ele vai tateando e propondo algumas conceituações, mas aí eu trouxe o da gramatologia, só porque eu acho que é o que mais engloba, de que o rastro não é somente a desaparição da origem. Ele quer dizer aqui que a origem não desapareceu sequer, que ela jamais foi reconstruída, a não ser por uma não-origem, o rastro, que se torna, sim, a origem da origem. O rastro puro é a Différance. Então, um pouco essa ideia, né, de uma permanência que se mantém na ausência, que é a tentativa de desaparecer a origem, mas de uma origem que também não é origem, porque tem algo antes, tem algo depois. Enfim, né, essa presença de uma ausência, essa marca de relação com o outro que está ausente, que também ainda não chegou. Um pouco nesse movimento de algo que vai ali se mantendo, apesar de uma destruição, apesar de uma origem difusa, apesar desse contraste, dessas diferenças, né, dessa diferença com o A que ele vai elaborar. E aí, pensando nisso tudo, eu trouxe alguns trechos que eu acho que ilustram isso muito bem, que são a fala dessas pessoas aleatórias com quem a Sophie Calle conversa na rua, que vão elaborar sobre esse apagamento, essa desaparição da origem. Uma delas, logo no início, vai falar que algo está lá e não está ao mesmo tempo. Isso faz parte de uma mentalidade diplomática que quer salvar as aparências. Então, é um movimento um pouco contraditório, alguém que quer salvar algo, alguém institucional, a partir do apagamento, a partir de uma tentativa de escrita de uma história que seja a partir de uma máscara, de uma maquiagem, de algo que está ali, mas que não está ali, que se constrói nesse não estar. E mais para frente, uma outra pessoa vai falar, enfim, de um dos símbolos que está em estação de trem, que essa moldura vazia resume a situação atual. Eu não acredito que precisemos conservar tudo, reconstruir tudo. Poderíamos muito bem deixar as coisas tais quais, como rastros, né? E aí, o livro é em francês, está lá como des traces, e aí eu achei bem sintomático, assim, o mesmo termo, né, que o Derrida vai usar. Mas um pouco essa ideia de que não se precisa deixar tudo, mas também não se precisa reconstruir tudo. A gente só precisa deixar algum sinal que isso aconteceu. Porque a gente sabe muito bem que quando se apaga tudo e se tenta esquecer tudo, o movimento é de repetição. Então, não lembrar pode fazer com que aconteça novamente. E essa tentativa de apagamento, que é aí institucional, ela cria um problema muito maior, que é esse da repetição, mas também é a falta de diálogo, é a falta de conversa, é a falta de uma construção histórica conjunta, que é justamente um pouco que não é bem um romance, né? Eu gosto mais de chamar as obras da Sophie Calle de narrativa, mas que é um pouco que esse trabalho dela propõe, que por ser polifônico por excelência, ela mesma não fala nada, quem fala são os passantes, é um movimento puramente democrático, assim, de várias pessoas falando de uma memória, de uma história coletiva.
apesar de ter sido apagada. E que se constrói à base de contradições mesmo. E aí, para ilustrar um pouco isso, eu trouxe algumas falas de talvez do símbolo que seja mais contraditório, que é uma estátua de 20 metros do Lenin que foi retirada. E aí são várias pessoas falando sobre o que pensavam sobre essa estátua. Então, uma pessoa acredita que encarnava a arte revolucionária soviética. Para outra pessoa, ele está sendo representado como alguém simpático. Para outra, apesar do tamanho todo, né, desses 20 metros, ele não tinha nada de assustador. Para outra, ele passava a atenção de um tio atencioso, nada amedrontador, prestativo. Para outra pessoa, ele era aterrorizante, sobretudo à noite, sob os projetores, ele era sinistro. Para uma outra pessoa, ele não fez mal a ninguém, não foi sua culpa. Mas para outra pessoa, foi com ele que toda a infelicidade começou. Então, eu acho que esse movimento da Soficali é muito bonito e muito importante justamente para dar voz a isso tudo, nessa lógica mesmo que deveria ser um processo de democratização, ou de redemocratização, no caso da Alemanha. E aí eu acho que um dos trechos mais simbólicos disso tudo é, em determinado momento, um desses passantes diz que aqui era uma inscrição que tinha uma pomba esculpida e embaixo escrito Berlim, Cidade da Paz, que foi retirada. E determinada pessoa comenta que, para ela, essa inscrição era uma prova de cinismo. A paz reinava na RDA, né, na República Democrática Alemã, mas era uma paz de cemitério. Eu acredito que é uma pena terem retirado, porque ela permitia lançar o debate. Então, é justamente isso, assim, o que se tenta não fazer, que é propor um debate, propor uma discussão, propor uma polifonia, nessa tentativa de apagamento da memória. E que é justamente o que a Soficali tenta contradizer com esse trabalho. E aí, só para terminar um pouco, eu queria trazer só mais algumas citações, mais alguns comentários sobre isso, que, apesar de existir essa tentativa institucional de se apagar uma memória de um regime totalitário, de um regime contraditório, enfim, a arte, em todos os sentidos aqui, tanto a fotografia quanto a própria arte literária, a arte escrita, vai surgir como lugar da memória, que vai ocupar esse lugar que a instituição, que, enfim, a política com P maiúsculo, não ocupa. E aí aqui só algumas frases de algumas pessoas também que eu acho que demonstram isso muito bem, que como a arte é esse local, finalmente, da memória. Então, o monumento representava um grupo de combatentes, era relativamente grande, acho que havia 2 personagens, mas, infelizmente, a gente esquece muito rápido. Ou seja, como se esquece tudo isso, se esquece quem foram esses resistentes, as pessoas que lutaram na guerra, por exemplo, o monumento está ali justamente para lembrar disso, mas como se apaga, se esquece. E aí o trabalho da Soficali entra um pouco nesse lugar de, então não vamos esquecer. De novo, deveriam recolocar a placa no lugar. Eles estão deixando ir embora algo que certamente merece ser contado. Seja para criticar ou não, mas a gente precisa falar sobre isso. E agora ele desapareceu, e talvez com ele a possibilidade de se lembrar. Então é isso. Apagamento total, seja visual, seja da própria memória. E eu queria só terminar essa fala com 2 citações um pouco mais teóricas, que eu acho que resumem bem isso tudo que eu tentei trazer. Uma do Didi Huberman e outra do Berger, do John Berger, não sei se fala Berger, mas enfim, falando um pouco sobre o papel tanto da fotografia quanto desse movimento arqueológico de voltar para o passado, nessa tentativa de construção de uma história a contrapelo, assim, para lembrar do Benjamin. Então, quando o Didi Huberman fala, também lá em Cascas, que a arqueologia não é apenas uma técnica para explorar o passado, mas também e principalmente uma anamnese para compreender o presente, então um pouco nesse movimento e nessa lógica de que voltar para trás e tentar entender
essa origem que não é origem, esse vazio, mas que não é vazio, não é só para a gente conseguir entender o que aconteceu, mas para se conseguir entender o que está acontecendo, o que se tenta apagar e o que a gente escreve a partir disso. E mais especificamente, né, pensando no centro aqui do trabalho, tanto da Soficali quanto dessa mesa de hoje, falando sobre imagem, que a tarefa de uma fotografia alternativa, aqui em oposição a uma fotografia institucional e documental, é incorporar a fotografia à memória social e política, em vez de usá-la como um substituto que estimula a atrofia de qualquer forma de memória. Então, no final das contas, eu acho que é um pouco esse o movimento que a Soficali traz nesse livro, de tentar mostrar e usar a fotografia e se apropriar da fotografia como um movimento político por excelência de construção de memória e de construção de diversas vozes, em oposição a uma tentativa um pouco maior e mais institucional de atrofiar a memória coletiva. E, enfim, as referências estão aqui e a gente conversa sobre isso mais tarde. Obrigada, gente. Muito obrigado, Larissa. Então, passemos para a Vitória Massolin. Boa tarde, vocês me Sim. ouvem? Ok, vou apresentar aqui. Tá dando para ver? Perfeito. Ok. Vou me apresentar, eu sou a Vitória Massolin, eu ainda estou na graduação, eu curso Ciências Sociais na faculdade da Unesp, em Marília, no campus de Marília, em São Paulo. Bom, esse é o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês. O meu TCC, eu ainda estou finalizando ele, se tudo der certo, eu termino este ano. Intitulado trabalho O Papel das Arpilheiras na Resistência Artística durante o período ditatorial chileno. A introdução. Essa pesquisa ela tem como objetivo analisar o papel das arpilheiras, um coletivo de mulheres chilenas, na resistência artística durante o período ditatorial do Chile, de 1973 a 1990. Essas produções artísticas têxteis, elas serviram como meio de expressão coletiva, de denúncia política e de enfrentamento ao regime autoritário de Augusto Pinochet. Eu utilizo nessa pesquisa o conceito de estruturas de sentimento de Raymond Williams para compreender a relação entre a arte, a política e o gênero. As arpilheiras, elas contam uma história muito antiga, né? Elas se originam na região da Isla Negra, no litoral chileno, e ganham popularidade na década de 50 por meio da artista Violeta Parra. Violeta Parra faz uma exposição no Museu do Louvre, na década de 50, intitulada essa exposição Canções que Pintam. E foi ali que se popularizou a arpilharia. A arpilharia é uma técnica textil, né? Ela era muito utilizada por mulheres como forma de expressar valores da sua comunidade e seus sentimentos pessoais. No entanto, com o regime militar, de 73 a 1990, a arpilharia ela ganha um novo significado, uma nova roupagem, um novo peso para essas mulheres, se tornando um meio de denúncia, de luto para elas e de resistência para essas mães, esposas e filhas de entes queridos que foram desaparecidos pela ditadura. Para ter uma melhor compreensão de como eram feitas as arpilharias, eu divido o seu modo de produção em 6 passos. Sendo o primeiro, a base. A base, era utilizado o jutá, que era utilizado muito para fazer sacos para carregar alimentos. Elas pegavam esses sacos, lavavam e dividiam em 6 partes ou até mais. Elas dividiam para que fosse compartilhado, para que mais pessoas pudessem bordar essas arpilharias, né? Então, cada uma lá pegava a sua parte e retratava a sua memória, a sua história que queria contar nesse bordado. O tamanho reduzido dessas peças, a gente pode pensar que tinha também um propósito estratégico.
era para compartilhar nessa roda que elas faziam de bordado, mas também elas eram pequenas, o que facilitava serem escondidas sobre as roupas, também no transporte, assim evitando uma fiscalização do regime ditatorial sobre essas peças artísticas. O segundo passo são os tecidos. As telas que dão forma aos elementos das arpilharias, normalmente elas utilizavam roupas dos entes queridos desaparecidos. Então, muitas vezes, elas estavam ali bordando com aquele peso, sabe? De estar bordando com o casaco, com a blusa, que foi o seu marido, e elas não sabem se esse filho, marido, amigo, está preso, está morto, está sendo torturado, estavam desaparecidos, afinal. O terceiro passo é a costura. A costura é sempre feita à mão, é um bordado que se utiliza agulhas, fios, normalmente são pontos simples, podendo ser pontos corridos, pontos atrás, cruzados, etc. Normalmente são adicionados fios de lã, porque essas arpilharias elas são tridimensionais, e faziam os contornos para que ficasse parecido como se fosse um quadro realmente. Quarto, os personagens. Nas arpilharias sempre estão muito presentes bonecos e bonecas tridimensionais, como eu disse antes, pois elas ajudavam a pessoalizar essa arpilharia, ganhar vida. Afinal, essa arpilharia ela representava pessoas concretas, que tinham nome próprio e simbolizavam um coletivo de fatos que atingiram aquela comunidade, que atingiram aquela mulher que estava bordando. O quinto passo são os símbolos que são muito presentes nas arpilharias, que remetem ao local e à comunidade, como, afinal, é um coletivo do Chile, então a Cordilheira dos Andes está muito presente nessas arpilharias, o sol como um elemento universal também está muito presente nelas, e as casas coloridas, que é muito famoso, que é bem persistente na arquitetura chilena. E a sexta e último passo, muitas vezes essas arpilharias, elas incorporavam na parte de trás um bolso que continha uma mensagem escrita à mão pela própria mulher que estava fazendo aquele bordado, aquela arpilharia. E nessa mensagem ela podia escrever a sua história pessoal, ela podia escrever o que aquela arpilharia estava querendo dizer, podia contar sobre as circunstâncias em que ela vivia, ou também até mesmo como troca de mensagens. Elas trocavam arpilharias entre elas, e ali nesse bolso elas podiam colocar uma mensagem, e ali elas trocavam. E aqui eu mostro algumas arpilharias que eu estudo, né? Essa arpilharia, ela está retratando a morte do presidente Salvador Allende no Palácio de La Moneda. A próxima, ela retrata os 4 generais que tomaram poder também no Palácio de La Moneda. É importante ver como essas arpilharias, elas representam o seu contexto histórico em que elas estão. Essas obras, elas materializam emoções coletivas que aquele povo, que aquelas mulheres estavam vivendo, presenciando, tal como a dor, a esperança e a revolta, nesse contexto repressivo que foi a ditadura chilena. Aqui a próxima é Verdade e Justiça. Se vocês podem ver, elas são muitas vezes retratados mulheres dessas arpilharias. Aqui a gente vê um conjunto de mulheres segurando um cartaz Verdade e Justiça. E uma coisa interessante é que elas estão com cartazes nas mãos dos entes queridos desaparecidos. Então, através dessas obras textis, os símbolos cotidianos, eles se materializam em resistência política e afetiva. Bom, a metodologia que eu utilizo nesse trabalho é a metodologia qualitativa. Eu combino uma análise bibliográfica e um estudo de material dessas arpilharias. A etapa bibliográfica envolve uma revisão exploratória na base como CAPS, Cielo, entre outros. Enquanto que eu tenho um recorte temporal de 1973 a 1990. O geográfico, eu pego apenas as arpilharias que foram feitas em Santiago de Chile. E de gênero, afinal, uma produção majoritariamente feminina.
O objetivo é mapear essas discussões acadêmicas sobre o tema, identificando lacunas e conexões com a resistência política dessas mulheres durante a ditadura militar. Enquanto que a análise de material eu foco em 15 arpilharias do acervo do Museu da Memória e dos Direitos Humanos, localizado no Chile, Santiago também. Eu escolhi essas 15 arpilharias a partir de alguns critérios, como eu disse antes, a produção feita em Santiago, a existência de mensagens ocultas no bolso traseiro, que eu disse antes, e a vinculação daquela arpilharia com o período ditatorial. Essa abordagem ela inclui uma análise iconográfica de símbolos, cores e composição, e de conteúdos, tais como as mensagens escritas. Cruzando esses dados com o contexto histórico mapeado na bibliografia, essa dupla metodologia ela permite explorar tanto uma dimensão discursiva quanto material das arpilheiras como artefatos de resistência. A minha fundamentação teórica nesse projeto eu utilizo a abordagem da Linda Nochlin, que ela fala sobre a exclusão das mulheres na história da arte e revela como mecanismos institucionais e patriarcais marginalizam obras feitas por mulheres, principalmente. Utilizo Raymond Williams, com seu conceito de estrutura de sentimento, que permite entender justamente como essas obras elas materializam emoções coletivas e em um contexto repressivo, expressando mudanças sociais incipientes. E eu utilizo o Aníbal Quijano com a noção de colonialidade de poder, que ajuda a questionar essa hierarquia eurocêntrica que relegou essas produções a um status de artesanato, em vez de reconhecê-las como uma arte política inserida em uma tradição latino-americana de resistência. Eu utilizo também, para contextualizar a pesquisa, eu recorro a alguns historiadores também. Então, essa base teórica, ela me permite examinar as arpilheiras em 3 dimensões. No micro, com as expressões afetivas via Williams, no meso, com gênero e exclusão artística via Nochlin, e o macro, com tonalidade de poder via Quijano. Dessa forma, o estudo não apenas ela resgata uma narrativa silenciada, mas também demonstra como essas artistas desafiaram simultaneamente a ditadura, o patriarcado e o eurocentrismo, reivindicando seu lugar na história da arte e da resistência política. Enfim, as considerações finais, o estudo ele busca demonstrar como as arpilheiras, enquanto estrutura de sentimento, desafiaram a ditadura chilena não através de mensagens políticas explícitas, mas também pela reinvenção de linguagens artísticas e espaços de agência feminina. Ao combinar a análise do material e a interpretação cultural, a pesquisa revela como essas obras transcendem para se tornarem atos de contra-hegemonia, redefinindo o lugar da arte têxtil na história da resistência latino-americana. Aqui são minhas referências bibliográficas. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Vitória. Antônio Martins irá encerrar, portanto, as comunicações para a gente poder realizar perguntas, fazer comentários, uma produção Pelas Ruínas da Cidade, o neoexpressionismo com estética pós-holocausto. Fique à vontade, Antônio. Olá, boa tarde a todos. Vou só começar aqui apresentando e vocês, por favor, me digam se está projetando a tela. Ok. Foi? Tudo certo, está projetando para a gente. Ok, então. Aí, pronto. Então, né, primeiramente, né, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Antônio Martins da Silva Júnior, sou professor da Rede Estadual de Educação Básica aqui no Paraná.
E hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Pelas Ruínas da Cidade, o Neoexpressionismo como Estética Pós-Holocausto. Só para introduzir um pouco, então, né, a minha linha de raciocínio, os meus objetos, essa comunicação, gostaria de dizer, né, que essa comunicação ela é fruto, ela é o desdobramento da minha dissertação de mestrado, intitulada Narrativas de uma Modernidade em Ruínas, Cidade, Memória e Alegoria, nos romances de Gonçalo Tavares e Patrick Modiano. Essa dissertação eu defendi junto ao programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina, aqui no norte do estado, aqui no norte do Paraná, no mês de fevereiro desse ano, tecendo, né, uma leitura comparativa entre os romances desse autor português, o Gonçalo Manuel Tavares, e o Patrick Modiano, romancista francês, vencedor do Prêmio Nobel de 2014. Mas, enfim, seguindo aos meus objetos, né, e ao conteúdo que eu programei para essa comunicação, né, propriamente dito. Eu acho necessário começar por uma definição, então, do que eu entendo por neoexpressionismo. Então, eu trago essa citação da professora Maria do Carmo Veneroso, da UFMG, no qual ela diz que, enquanto no expressionismo do início do século havia ênfase forte no indivíduo fragmentado, alienado, habitante da metrópole industrial, e a crítica à solidão das grandes cidades, a neurastenia contemporânea, o neoexpressionismo discute a questão do tema, quando, por exemplo, Georg Baselitz pinta suas figuras de cabeça para baixo, questionando a representação e enfatizando a pintura como uma realidade nela mesma, sua própria justificativa. Os neoexpressionistas estão simulando uma irracionalidade que não é mais possível na arte. Através do pastiche, eles se apropriam do expressionismo sem a ingenuidade do expressionismo. Então, nós partimos de um pressuposto de que as obras às quais nós buscamos analisar nessa comunicação, elas são vinculadas ao expressionismo alemão, principalmente no que se refere à estética urbana da modernidade, para expressar os conceitos próprios da nossa época, para expressar um zeitgeist dessa pós-modernidade que nós vivemos, né? Desse contemporâneo fragmentado, enfim. O corpus dessa comunicação, então, se debruça sobre a estética neoexpressionista nas obras do escritor Gonçalo M. Tavares e do pintor Anselm Kiefer. Então, nós propomos uma análise de método comparatista entre pintura e literatura. Portanto, né, então, passando aí por duas expressões artísticas muito distintas entre si. O romance em questão, que nós resolvemos fazer o recorte hoje, é intitulado Uma Menina Está Perdida no Seu Século, à Procura do Pai, do escritor português Gonçalo Manuel Tavares, publicado em Portugal em 2015 e aqui no Brasil em 2016. Nesse romance, ou narrativa, né, como se queira, por se tratar de uma obra que apresenta uma forma muito distinta e fragmentada, é narrada a história de Marius, um fugitivo que não se sabe de onde, do que, e Hannah, uma jovem de seus 14, 15 anos, uma adolescente portadora de síndrome de Down,
perdida do seu pai na cidade de Berlim durante os anos da reconstrução. Então, provavelmente, aí esse romance é ambientado na Berlim Oriental. Como fica bem explícito pela capa da edição brasileira, essa ideia de ruína, como vocês podem observar, é bastante presente no romance, bastante presente na narrativa em geral. Essas personagens, Marius e Hannah, durante o percurso, essa suspensão da fuga de Marius para tentar ajudar essa jovem, tentar ajudar a Hannah, eles se hospedam em um hotel nessa cidade, em um hotel que não é nomeado e que tem uma peculiaridade muito importante, que é a dos quartos não serem numerados, mas esses quartos serem nomeados em referência aos campos de concentração e extermínio da Alemanha nazista. Então, esse hotel é como se fosse uma forma de situar geograficamente dentro de Berlim a memória dos campos de concentração, a qual provavelmente, né, a narrativa não diz isso de maneira explícita, mas diz de maneira bem às entrelinhas, que Hannah é possivelmente uma sobrevivente. O nosso outro objeto são as pinturas de Anselm Kiefer, em especial essa pintura de 1997, da série Lilith, na qual o pintor retrata, né, uma cidade, uma metrópole, de maneira muito ominosa, na falta de um adjetivo melhor, né, uma maneira muito obscura. Essa pintura é um díptico, ou seja, né, ela se divide em duas peças e ao fundo retrata ao fundo a paisagem de uma metrópole, tendo ao centro essa figura triangular que lembra um caça, uma mariposa, enfim, da qual sai um rastro preto e ao lado, vocês podem perceber, bem quase apagado mesmo, o nome Lilith, bem inscrito nessa pintura de uma maneira muito sutil. Kiefer, ele traz nas suas pinturas uma materialidade muito não convencional, né? Materiais que fogem do comum, né? Usando chumbo, cabelo, cinzas, palhas, enfim, vários materiais que podem ser considerados pobres para retratar aquilo que ele pretende, né? E transitando entre o figurativo e o abstrato, o verbal e o visual, para retratar, talvez, de uma forma metafórica, para dialogar com essa relação entre a civilização e a ruína, talvez. Então, nós podemos pensar em alguns temas que atravessam tanto a pintura de Anselm Kiefer quanto a literatura de Gonçalo M. Tavares. Ambos trabalham com a releitura dos grandes traumas do século XX, né, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, nos romances do Gonçalo, não somente nesse que eu trouxe hoje, mas em outros, em grande parte das obras dele, nós temos a representação do espaço urbano e de cidades que estão vivendo algum tipo de conflito histórico importante. Então,
essa ideia da guerra e da ruína vai ser muito importante nas narrativas dele, tal como é importante nas pinturas do Anselm Kiefer. Ambos, eles optam por uma espécie de cosmopolitismo em detrimento de uma unidade identitária nacional. Ou seja, Gonçalo Tavares, apesar de ser um escritor português, ele raramente vai apelar para personagens, apelar para o uso de personagens que sejam portugueses ou até mesmo de ambientar as narrativas em solo português. Então, nós vamos ter sempre esse deslocamento identitário, explorando mais o centro do continente, né? Alemanha, leste europeu, enfim. Assim como esse cosmopolitismo também vai acontecer nas obras do Anselm Kiefer, por se tratar de um pintor alemão que, ao retratar nessas grandes metrópoles desrealizadas, né, desnominadas, a gente tem grandes espaços urbanos sendo representados na sua pintura, mas não se sabe a qual cidade aquilo retrata. São paisagens mais da memória, né, da mentalidade coletiva, do que paisagens efetivas. Além disso, esse cosmopolitismo se reflete na própria temática da memória judaica, né, que se desloca dessa identidade alemã. O próprio caso do nome da personagem mítica, né, da Lilith, aparecer inscrita nas suas pinturas e ser uma personagem recorrente na obra do pintor, é um desses elementos da memorialística judaica presente nas suas obras. Nós temos ainda um forte diálogo intertextual que é proposto pelos dois, né? Tanto pelo Kiefer quanto pelo Gonçalo, que remetem em suas obras a outras vozes, as vozes de escritores, né? O Kiefer chega ao ponto de trazer versos inscritos de poetas judeus, no caso Paul Celan, por exemplo, inscrito nas suas telas, para representar essa questão da memória e da identidade judaica. Talvez, então, propondo aí uma tradição da modernidade, é um caso a se pensar em relação a esses dois escritores, esses dois artistas, né, o escritor português e o pintor alemão. Um tema muito forte que une esses dois artistas seria, então, a memória da Shoah, a memória do Holocausto, que é explicitamente retomada repetidas vezes no romance de Tavares, aparecendo como conteúdo e também como forma. Aí eu trago essa citação na qual o narrador diz que o hotel era reduzido, é certo, minúsculo, uma miniatura, mas era em termos proporcionais a cópia exata da geografia dos campos de concentração. Então, assim, de modo geral, no corpo da obra de Tavares, a memória do Holocausto vai aparecer repetidas vezes. Nesse romance, sobretudo, ela aparece metaforizada por essa figura, essa localização, né, do hotel e pela própria topografia da cidade, né, pela própria paisagem, que, como essa citação é uma citação longa, não vou ler, mas deixo aí na tela para vocês com alguns destaques importantes. Ele vai retratar essa cidade como uma paisagem desumanizada, uma paisagem que, comparada a um rosto humano, perdeu seus traços de humanidade por conta das cicatrizes deixadas pela guerra. Então, aí a gente pode começar a pensar
essa questão do expressionismo, né? Como o expressionismo alemão, lá dos anos 20, vai ser retomado pelo Tavares. Nós temos, então, a paisagem urbana que é desfigurada e que vai influenciar na psicologia das suas personagens. Então, existe como se fosse uma simbiose entre espaço e pessoa, e essa simbiose desperta a memória das personagens que vivem uma tensão entre lembrar e esquecer. Então, esses artistas, eles propõem para nós representações da modernidade. Portanto, a memória do apocalipse bélico e ético, que foi a Segunda Guerra Mundial, surge no romance de Tavares e nas pinturas de Kiefer como os clarões dos quais o Walter Benjamin, nas suas teses sobre o conceito de história, vai falar, né? Que para ele a história ela é revista, para o Benjamin, no caso, né, a história é revista e reorganizada de modo dialético em um movimento materialista que observa esses eventos a partir dos seus atravessamentos ideológicos, mas que se abrem à missão de escovar a história contra pelo. Tanto o Gonçalo quanto o Kiefer, eles vão, a partir da materialidade das suas obras, né, da obra literária, no caso do Gonçalo, e da obra pictórica, no caso do Kiefer, vão propor essa rememoração, mas não uma rememoração pelo simples ato da memória. Vão propor uma memória que seja crítica a respeito desses eventos, né, históricos que foram, talvez não, né, que foram de fato formadores da base daquilo que a gente entende hoje por contemporaneidade. Então, assim, nós temos, de modo geral, atravessando a poética desses dois artistas, o uso de materiais não convencionais, né, que no caso do Kiefer é de fato a materialidade com a qual ele vai compor suas pinturas, e no caso do Gonçalo Tavares é pelos temas que são retratados, né, a doença física e psicológica, a ruína urbana e os seus infiltramentos na psicologia da personagem, enfim. A temática da história e da memória, no caso desses eventos históricos importantes que vão aparecer de maneira explícita ou implícita nas narrativas e nas pinturas. As referências ao judaísmo e seus mitos, que também é um ponto de intersecção, de aproximação muito importante entre esses dois artistas. Os cenários apocalípticos aos quais os dois recorrem. E, sobretudo, o uso de uma linguagem que é simbólica, e, sobretudo, híbrida, porque tem um atravessamento de várias vozes, de vários gêneros, apelando para a fragmentação, para a intertextualidade. Então, como aspectos formais e conteudísticos desse neoexpressionismo presente nas narrativas do Tavares e nas pinturas do Kiefer, nós temos a desrealização espaço-temporal, né? Ou seja, a percepção do espaço e do tempo, ela é deslocada daquilo que a gente entende por realidade, né? Transitando aí de maneira muito clara entre o figurativo e a abstração. A representação visual e narrativa da loucura por meio da fragmentação, da forma
do romance e da pintura, né? Até no caso da pintura do Kiefer, essa fragmentação ela chega a ser tão explícita que uma imagem se divide em duas peças, né? São dois quadros compondo a mesma imagem. E no caso do romance, dos romances, né, do Tavares, porque isso é recorrente na obra dele, as narrativas são tão fragmentadas que às vezes cada capítulo pode ser entendido como um conto, um microconto diferente, transitando aí entre o narrativo e o dramático, né, o texto dramático com marcações cênicas mesmo, né? Então tem uma infiltração de gêneros e que acaba rompendo a linearidade, né? Rompendo uma lógica mais comum daquilo que nós entendemos por romance. Isso faz com que nós tenhamos uma lógica de acumulação de ruínas, tanto no texto literário quanto nas pinturas, né? Na pintura isso fica mais óbvio por conta do peso visual da imagem, e esse peso visual que é traduzido até mesmo nos materiais, como no uso do chumbo, por exemplo, né? O chumbo derretido, que é jogado pelo pintor em cima das telas para compor essas imagens. E a fragmentação das identidades e da memória, que é um tema muito extenso e que, para o momento, não vai caber um debate. Nossas considerações finais, então, elas são provisórias, porque elas foram iniciadas, né, durante a dissertação, depois foram expandidas para um outro artigo que se dedica propriamente à análise comparativa do romance do Gonçalo Tavares e das pinturas do Kiefer. Então, vai estar ali nas referências para caso alguém queira consultar também. Então, como considerações finais, fica o seguinte: em ambos os casos, há uma necessidade de se rever o passado para que este se mantenha vivo na presentificação que é proposta pelas artes. Então, isso é uma proposta comum aos dois artistas. Considerando as especificidades de cada manifestação artística, nós podemos perceber que há alguns aspectos interessantes que emergem da necessidade de se criar ou de inserir-se em uma estética do Holocausto. Então, a partir dessas representações contemporâneas, delas em si, nós podemos pensar que, ou deixar em aberto a hipótese de que existe uma estética pós-Holocausto que busca como referencial visual, como referencial narrativo, os ideais do expressionismo alemão dos anos 20, retomando esses conteúdos visuais, a linguagem simbólica, enfim, para compor, para transmitir as suas mensagens. Isso faz com que haja uma metaforização do espaço urbano, na qual, né, as imagens da grande metrópole despersonalizada e ruinosa, ela se avulta como uma imagem da modernidade. Uma imagem da contemporaneidade, né, se assim quiser. Essas são, então, as minhas referências. Destaco, né, o artigo no qual eu trabalho essa questão essa questão comparativa entre a pintura e a literatura. E agradeço a todas e todos pela atenção que dispensaram, né, nesses minutos que nós compartilhamos aqui. Muito obrigado.